Olá, paz para todos. Você é bem-vindo aqui no nosso estudo escatológico. Estamos aqui no nosso segundo dia de estudo escatológico. Então, é Sinais da Vinda de Cristo, parte 2. Esse estudo está sendo transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Então, eu não vou conseguir olhar para os 3 lugares aqui ao mesmo tempo. A gente não conseguiu organizar isso de uma forma que daria para estar olhando para todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Mas não tem problema não, eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado nesta noite, tá bom? Eu quero começar, porque, indubitavelmente, né, a escatologia bíblica, ela se constitui no estudo mais audacioso, imutável e transformador da palavra de Deus. E é importante a gente conhecer alguns termos, né, porque você já ouviu falar muito da palavra escatologia. Essa palavra escatologia, ela deriva de 2 vocábulos gregos, né? Esses vocábulos, então, seria escatos, está relacionado com último, como está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também o texto de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, esses 2 textos são os textos que mostram aí esta palavra, né, escatologia, o significado dela, né, último, logia, tratado, né, escatos último, e logia seria aí o tratado ou estudo. Uma definição, nós podemos afirmar que a escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer, das coisas que em breve irão acontecer. Claro que está relacionado com coisas que já aconteceram, com coisas que estão acontecendo e com coisas que ainda acontecerão. Então, a escatologia, ela trata exclusivamente das coisas que estão para acontecer e é conceituada como bíblica porque tem uma escatologia chamada de extrabíblica. O que seria isso, extrabíblica? Claro que não está na Bíblia. Então, a escatologia que nós defendemos é uma chamada escatologia ortodoxa. A palavra ortodoxa quer dizer ensino correto, e tem a palavra também heterodoxa. A palavra heterodoxa é ensino falso, fraudulento, enganador, e daí vem as chamadas heresias. Então, a escatologia, eu diria que a gente tem inúmeros benefícios de estar estudando esse assunto, tá? Entre eles, a gente pode destacar alguns desses benefícios. São muitos os benefícios que nós recebemos ao estudarmos a escatologia bíblica. Por exemplo, a escatologia, ela traz consolo. A Bíblia fala na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos nesta carta, no capítulo de número 4, versículo de número 18. E ele está, claro, no capítulo 4, ele está falando sobre a santidade, o amor e ao trabalho, e ele, no versículo 13 em diante, vai falar acerca da ressurreição e também acerca da vinda de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo de número 15, dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Presta atenção nessa palavra aí, os que dormem. Os que dormem não são aqueles, como diz aí algumas seitas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não se refere à alma. Quem dorme sempre é o corpo, tá bom? Então a alma nunca dorme, quem dorme sempre é o corpo. Ou seja, os corpos que estão lá no cemitério da Saudade, no cemitério da Vila Formosa, no cemitério do Araçá e assim por diante, tá? Então, esses são os que dormem. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. A gente vai estar falando também sobre isso mais à frente, tá? E Paulo diz no versículo de número 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está falando sobre a vinda do Senhor Jesus, que nós estudarmos esse assunto traz para nós não medo, não pavor, não terror, traz para nós consolo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Então, além de trazer consolo, o estudo escatológico, ele nos traz também
advertência. Quer ver? Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 13, olha o que nós encontramos aqui no livro de Mateus 25, versículo de número 13. O Senhor Jesus nos deu inúmeras advertências, mas essa de Mateus 25, eu creio que é muito conhecida de todos nós. No versículo de número 18, o apóstolo Paulo, então, ele fala sobre aquele... 13, perdão, capítulo de número 25, versículo 13. Ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o apóstolo Paulo, aliás, o Senhor Jesus está mandando aqui nós estarmos vigiando, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Então, tem o texto de Marcos, capítulo de número 13, versículo 23, o texto de Lucas, capítulo de número 21, versículo 34 e 35 e 36, se eu não me engano, e o estudo escatológico também traz confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Filipos, no capítulo de número 1, versículo 21, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, ou seja, o morrer é lucro, que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui na cidade de Filipos. O morrer é lucro. Também em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35, o escritor aos Hebreus diz assim, nesta carta, versículo de número 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, nos traz confiança, nos traz também, aí, acima de tudo, uma visão futurista. Por isso que no livro de Apocalipse, que é também chamado livro de Revelação, no capítulo de número 1, verso 1, olha o que João vai dizer: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Talvez você diga assim: pastor Joaquim, o senhor está lendo a Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, a Bíblia foi escrita por homens. Você queria que a Bíblia fosse escrita por quê? Por um macaco, por um cavalo, por um cachorro? Então, se Deus queria se comunicar aos homens, é claro que ele usou estes homens para nos transmitir a palavra de Deus, e por isso a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Então, a gente pode confiar na Bíblia? Claro que podemos confiar na Bíblia. Infelizmente, a gente tem visto neste século, né, pessoas se levantando totalmente contrárias às Escrituras Sagradas. Mas a história, querido, e eu como estudante de história, né, posso ver isso. A história nos dá prova da credibilidade da Bíblia. Então, você vai observar que a história tem inúmeras situações que nos dá exemplo das coisas que vão acontecer. A história nos dá credibilidade, de fato, da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, como a gente pode ver isso? Vamos ver aí. Além disso, foram preditas aí para o tempo que precede da volta de Jesus. A Bíblia fala sobre catástrofes de natureza. A Bíblia fala também sobre as pragas, como o coronavírus, HIV, o ebola e tantos outros. Então, a gente pode ver pragas de todos os tipos e fatos que nós vemos hoje em dia se acelerando, como, por exemplo, inundações, terremotos, erupções, vulcões. O clima se transforma aí através do efeito estufa. Fora isso, são feitos inúmeros acordos de paz. Apesar disso, existem as guerras locais, existe o terror, existe o crime, que cada dia está aumentando. Crimes de todo tipo tomam formas mais insuperáveis. E a gente não pode esquecer que dentro da história tem o plano de Deus para a nação de Israel. Então, os filhos de Israel, eu diria, foram altamente privilegiados, como nenhuma outra nação. Então, Deus concedeu a Israel, eu diria, 7 importantes privilégios. Bom, foram adotados, né? Adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e por fim Israel rejeitou a Cristo, né? Que foi o maior privilégio que Deus deu a essa nação. Por isso que a Bíblia diz: veio para que era seus, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso o apóstolo Paulo, também escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer
aos irmãos ali na cidade de Roma. No capítulo de número, se eu não me engano, é capítulo de número 9, versículo de número 25, Romanos capítulo de número 9, versículo de número 25, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, 9, 25. Vamos ver se é isso mesmo, vamos conferir aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz que os bereanos foram nobres. Sabe por quê? Porque eles examinavam nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo era de fato a verdade. Romanos capítulo 9, verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente, meu querido. Então, nós sabemos que Israel rejeitou a Cristo, então eles estavam aguardando um reinado físico, um reinado temporal, e os judeus rejeitaram a Cristo. Essa rejeição trouxe sérias consequências, eu diria, trouxe trágicas consequências a Israel, como diria lá Mateus capítulo de número 23, versículo de número 38, a casa ficou deserta, mas graças a Deus houve uma restauração de Israel como nação. Então, a restauração de Israel como nação, descrita lá em Mateus capítulo de número 24, olha o que o Senhor Jesus vai falar sobre esta nação no capítulo de número 24. E nós sabemos que Israel é, de fato, o relógio de Deus. Versículo de número 32 diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha só o texto que eu acabei de ler. É um texto tremendo, porque descreve profeticamente a restauração dessa nação. E o milagre do renascimento de Israel, eu diria que passou em votação lá na ONU, exatamente no dia, se eu não me engano, foi 29 de novembro de 1947, e contou com uma atuação destacada lá do chanceler brasileiro, o Oswaldo Aranha, que deu lá o voto Minerva, né, porque o resultado daquela votação foi que 33 nações votaram a favor de Israel, 13 votaram contra e 10 nações se abstiveram. E aí houve a oficialização do Estado de Israel, que se deu no dia 14 de maio de 1948, cumprindo-se aí a profecia que se encontra no livro de Isaías. Esse texto, para mim, é um texto também muito claro de que a Bíblia é a palavra de Deus. O profeta Isaías viveu nada mais, nada menos do que 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e ele, para a nação de Israel, no capítulo de número 66, olha o que o profeta vai dizer no versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Olha só que tremendo, querido. Esse versículo de número 8, para mim, é uma das maiores provas de que Deus tem um compromisso com a nação de Israel, de que, de fato, Israel é o povo de Deus. Não só isso, mas de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo isso se cumpriu. Então, no dia 14 de maio, nós sabemos que foi proclamado aí o Estado de Israel. Agora, uma prova da veracidade da Bíblia são aí, em especial, os judeus. Então, no ano 70, porque Jesus profetizou para essa nação, os discípulos estavam olhando lá o templo, aquela construção maravilhosa, e aí o Jesus disse assim, vocês estão vendo isso aí? Essa suntuosidade não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo de número 4, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. Aí no versículo de número 5, ele vai dizer que surgirão falsos cristos. Então Jesus deu um sinal, falsos cristos, e a gente tem o Henrique Cristo, a gente tem
o reverendo Moon, que foi um falso Cristo, o José Luiz de Jesus Miranda Leal, outro falso Cristo, e na história da humanidade sempre tem surgido falsos cristos, falsos profetas, que são sinais da vinda do Senhor Jesus. Então, quando Jesus disse assim, vocês estão vendo essa suntuosidade aí desse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E, de fato, no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram, então, dispersos da sua própria pátria. Israel, então, se espalhou pelo mundo inteiro. De fato, não ficou pedra sobre pedra, não só o templo foi destruído, mas a cidade de Jerusalém foi destruída quando, então, o general entrou lá e, de certa forma, destruiu a cidade, tá? Agora, apesar de todas essas perseguições contra os judeus, por exemplo, na Rússia, houve uma grande perseguição, né, aos judeus na Rússia. É interessante, né? Eu não consigo conceber a ideia de um cristão que é contra a nação de Israel. Israel tem um plano, tem um propósito. Israel, de fato, Deus não abandonou essa nação. Deus fez um pacto com essa nação e esse pacto permanece vivo até hoje. Então, hoje nós estamos nesse período, que é o período da graça, e sabemos que Deus vai voltar a trabalhar com esta nação. Então, apesar dos judeus terem sido perseguidos na Rússia, apesar de ter acontecido aí as fogueiras da Igreja Católica, e eu diria que finalmente a solução final, né, porque Hitler achava que poderia acabar com todos os judeus, né, com o Holocausto, apesar de ter pessoas negando que o Holocausto tenha de fato acontecido, nós sabemos que os judeus não sumiram, meu querido. Muito pelo contrário. Após 1870 anos de diáspora, de dispersão, foi proclamado então o Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Então eu diria que todas as lutas pela existência que se seguiram contra a superioridade dos inimigos árabes não puderam abalar também o recém-fundado Estado de Israel. No dia 7 de junho de 1967, sabe o que aconteceu? Jerusalém voltou a ser dos judeus, voltou a ser a capital antiga e nova de Israel. E é interessante porque foi lá em Jerusalém, eu até quero aproveitar aqui, publicamente agradecer ao meu querido amigo pastor Bosco, no qual foi usado por Deus para me levar a essa terra santa, a conhecer Jerusalém, andar nas ruas que Jesus andou. É uma viagem fascinante, é uma viagem incrível, né? Eu pretendo voltar, não sei como, não sei quando, porque eu não tenho condições nenhuma, mas eu fui, graças a Deus, pago, inclusive, pelo governo de Israel, e conheci, inclusive, as 7 igrejas da Ásia, que estão ali na região da Turquia. Tive esse privilégio de conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. E o governo da Turquia, que é um governo muçulmano, para você que não sabia, 98% da população da Turquia, 98%, é composta de muçulmanos. Claro que o islamismo lá não é aquele islamismo radical, né, do Irã, do Iraque, de outros países aí, chamado países árabes. Mas 98% da população da Turquia, aliás, você pode observar esse botão da Turquia, para a gente não se esquecer de orar por eles, tá bom? Então não se esqueça de orar pelos turcos, não se esqueça de orar pela evangelização na Turquia, tá? Mas voltando, né, a gente sabe que foi lá que o Senhor Jesus realizou a grande redenção, né? E é para lá que o Senhor Jesus vai voltar em breve, né? Então também os territórios lá ocupados por Gaza, como Jericó, Samaria, que a OLP conseguiu aí ocupar de uma maneira pacífica, entre aspas, eu diria, não impedirão o Senhor de governar ali, não impedirão o Senhor vindouro de erguer o seu reino milenar de paz e partindo de Israel até alcançar o mundo inteiro, porque Jesus vai reinar naquela terra, ele vai reinar no templo. Nós sabemos que antes disso tem uma história, e a gente vai contar essa história, porque alguém vai se sentar no trono de Deus, querendo ser igual a Deus. Então o anticristo vai surgir, e o mundo está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Em breve ele vai surgir, mas sabemos que o Senhor Jesus vai reinar. E a Bíblia diz que nós reinaremos
com Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus vai reinar com Cristo, tá? Então, Israel, não se esqueça, é de fato o ponteiro de Deus na história da humanidade, e eu diria que esse ponteiro se aproxima irresistivelmente da hora zero, da meia-noite. Não sei quantos minutos faltam, nós sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como um dia, né? Então vamos pensar, por exemplo, no medo que toma proporções mundiais agora com o coronavírus. É incrível, a humanidade está aí aterrorizada com o vírus, mas a humanidade não está aterrorizada com o surgimento do anticristo, que vai acontecer em breve. A humanidade não está aterrorizada com a ideia de ir para o inferno, passar uma eternidade longe de Deus. A humanidade não está aterrorizada, por exemplo, com as pragas que vão acontecer, com muitas outras pragas que vão acontecer no dia da ira de Deus, meus queridos. Então, se a gente parar para pensar nos falsos profetas que estão por aí, na sedução religiosa, nas guerras, nas catástrofes da natureza, como, por exemplo, o amor de muitos está aí esfriando, por exemplo, e é claro, né, esfriar só pode acontecer com aquilo que um dia esteve quente. Pensa nisso, tá bom? Agora, você vai, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai descrever exatamente o que nós estamos vivendo. Então ele diz assim, no versículo de número 2, capítulo 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, perdão, 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Antes eu quero ler o versículo de número 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e aí vai. Então veja que Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, e ele está falando dos últimos dias. Ele, de fato, está falando aqui nos últimos tempos. Eu confesso para vocês que estão aí nos assistindo agora, essas coisas sempre aconteceram? É verdade, sempre aconteceram. Mas elas nunca aconteceram na proporção que elas estão acontecendo agora. Se você para pensar em toda a história da humanidade, nunca houve uma aceleração tão grande destas coisas como nós estamos vivendo neste tempo. Então, essa gente que está aí procurando manter a aparência de uma vida piedosa, que diz que se preocupa com os pobres e não sei mais o quê, é só aparência, tá? Cuidado, porque as aparências, de fato, elas enganam, tá bom? Então, fica muito atento àquilo que as escrituras estão dizendo. Eu diria que você tem que ser um crente por completo, tá bom? Não brinca de ser crente, não. Seja crente por completo, ou então, por completo, deixe de ser membro de igreja. E aí, meus queridos, a gente vai entrar numa área que eu diria, a gente poderia falar tantas coisas aqui nessa introdução escatológica, mas, acima de tudo, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, uma das primeiras coisas que vão acontecer é o arrebatamento da igreja, é isso que nós estamos aguardando, e seremos arrebatados em breve. Olha só as coisas que vão acontecer, porque a Bíblia nos mostra claramente que o Senhor Jesus vai voltar, e o arrebatamento da igreja vai acontecer o seguinte: você pode observar que as escrituras de fato são a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Tessalônica, então Paulo vai falar sobre esse período chamado o período do arrebatamento da igreja. Eu pergunto para você que está nos assistindo agora, você tem certeza que se a trombeta tocar agora, você vai se encontrar com Jesus nos ares? Tem certeza que você vai ser arrebatado? Então Paulo escrevendo aos irmãos aqui,
na cidade de Tessalônica, no capítulo de número 4, verso 13, ele vai dizer o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Interessante, ele diz ainda, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, agora no capítulo de número 5. Paulo diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, meu querido, só para nós entendermos um pouco aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses textos que eu acabei de ler. Ele está falando acerca da vinda do Senhor Jesus. E ele está dizendo que nós não precederemos aos que dormem. Quem são os que dormem? Todos aqueles da igreja, fazem parte da igreja, todos esses que morreram em Cristo, até o dia de hoje. Se a trombeta tocar hoje, quem foi enterrado hoje, morto por coronavírus, acidente ou qualquer outra coisa, essa pessoa vai se levantar do túmulo. A alma vai se encontrar com o corpo. Então vamos entender primeiro que as escrituras definem como morte física. Então eu diria que a morte física é a separação, né, da alma, espírito do corpo. Isso é a morte, está lá em Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 18. Olha o que diz aqui Gênesis 35, verso de número 18. Esses textos são importantes lermos, porque senão as pessoas vão dizer, pastor, por favor, não leu a Bíblia, enfim, mas 35, verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma sai, porque morreram, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Então aqui a gente vê o que aconteceu. Interessante esse texto, porque a gente ainda tem o versículo de número 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Versículo de número 28. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Aí a gente tem, por exemplo, textos como do livro de Jó, no capítulo de número 34, versículo de número 14 e 15, Jó mostra claramente o que acontece após a morte. Olha só, Jó, capítulo de número 34, versículo de número 14
15, Jó vai dizer o seguinte, 34, 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. E aí tem os Salmos de número 146, tem Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tem muitos outros textos bíblicos que comprovam aí que o homem, após a morte, a alma sai do corpo. O corpo é que é enterrado na sepultura ou cremado lá no crematório da Vila Alpina, mas a alma não. A alma sobrevive após a morte. Se é do cristão, essa alma vai para Deus, vai lá para o céu. Se a pessoa não é cristã, a alma dele vai para o inferno e esta alma vai depois voltar, porque haverá uma ressurreição desse corpo. Então, os corpos que estão enterrados agora, daqueles que partiram sem Cristo, com toda certeza já estão a alma no inferno, o corpo vai ser ressuscitado quando haverá uma ressurreição final, justos e injustos ressuscitarão, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e tormento eterno. Então, o que vai acontecer? Na ressurreição, esse corpo, agora, um corpo que vai ser lançado no lago de fogo com a sua alma. Então, as Escrituras, elas revelam que há duas ressurreições. A ressurreição da vida, a dos remidos ou salvos, que é, ao tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Então, ressuscitarão com corpos transformados para a vida eterna, eu diria, a qual são atribuídos aí outros nomes, como a vida eterna, como está lá em Daniel, capítulo 12, verso 2, como está lá também sendo descrito como a ressurreição dos justos, em Lucas 14, verso 13 e 14, a ressurreição da vida, como está lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 29, a ressurreição do último dia, João, capítulo 11, verso 24, o verso anterior não é Jó, é João 5, 29, se eu não me engano. Então, também a ressurreição dentre os mortos, como Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Filipos, no capítulo de número 3, verso 10 e 11. Ela também é chamada de uma melhor ressurreição, como a gente vai ver lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 35. É chamada também da primeira ressurreição, tá? Então, como eu já falei aqui, teremos a ressurreição da condenação, que é a ressurreição dos perdidos, ou daqueles que não foram redimidos, do Gênesis ao Apocalipse, tá? E eles, é claro, irão ressuscitar para condenação eterna, tá? E a Bíblia tem alguns nomes aí para essa condenação eterna. A Bíblia chama de vergonha e desprezo eterno, como está lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, é chamada também de ressurreição do juízo, conforme está lá em João 5, 29, também é chamada de a segunda ressurreição, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, versículo 11 e versículo de número 13, tá? Então, as Escrituras, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23, as Escrituras revelam aí que a primeira ressurreição, ela vai ter uma ordem, tá? Então, no grego, tagma, e segundo o próprio erudito lá, o próprio Dr. Robertson e Plumer, ele diz que é uma metáfora militar, que significa um batalhão, uma companhia, uma tropa. Então, a gente tem aí a ordem dos participantes, né? Primeiro batalhão, Cristo, as primícias, no ano 32, segundo lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. E cuidado, porque tem, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmando que Moisés já ressuscitou. Não é verdade. Essa igreja prega um outro evangelho. Muito cuidado. Tem muitas coisas boas dessa igreja, mas eles não estão pregando o evangelho verdadeiro. Eu diria que a escatologia defendida por essa igreja não é uma escatologia bíblica, não é uma escatologia ortodoxa, é uma escatologia heterodoxa, é uma escatologia espúria, é uma escatologia totalmente contrária àquilo que a igreja sempre ensinou, tá? Então, primeiro batalhão, Cristo, as primícias, tá? Conforme está lá no texto de 1 Coríntios 15, 22, tá? Também, quando isso aconteceu? Na nossa era, tá? Aliás, foi 32, né, da era cristã, conforme está em Colossenses, capítulo 1, verso 18.
E o segundo batalhão? O segundo batalhão é a igreja, é o corpo de Cristo, tá? Conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que eu já li aqui, né? Então, vai acontecer quando? Bom, no arrebatamento da igreja, né? Então, a gente vê lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50 até o versículo de número 58. E a gente tem o terceiro batalhão, que são os mártires, são os crentes do Antigo Testamento, né? Após, eu diria aí, a tribulação, né? Conforme está lá no livro de Jó, capítulo de número 14, verso 13, conforme está lá também no livro de Isaías, capítulo de número 26, versículo 19 a 21. Então, a gente tem, nesse terceiro batalhão, os crentes do Antigo Testamento, temos os mártires também da grande tribulação, quando vai ser implantado o reino messiânico, né? Então, teremos aí essa ordem que vai ser muito importante. E o arrebatamento da igreja? Bom, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Tessalônica, ele diz o seguinte no versículo de número 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra, arrebatar, do grego harpazo, significa o quê? Significa raptar, significa arrancar de um lugar para outro uma força muito grande. E a gente tem alguns exemplos na Bíblia, tá? A gente tem, por exemplo, quando Filipe estava pregando, né? E vários outros textos, tá? Exemplo de arrebatamento. Por exemplo, lembra de Ló? Estava com a sua família lá na cidade. Foram arrancados de Sodoma e Gomorra antes do juízo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 19, verso 1 a 26. Eu falei de Filipe, é só você ir lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 39 e versículo de número 40. João, lá no Apocalipse, na ilha de Patmos. Então, no capítulo de número 4, verso 1 e 2. Enoque, por exemplo. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Foi levado numa carruagem de fogo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22, até o versículo de número 24. Está lá no livro de Hebreus também, capítulo 11, versículo de número 5. Agora, é importante nós sabermos algumas coisas. Por exemplo, o que não será o arrebatamento? Então, a gente sabe que tem várias posições. Na semana passada, eu falei dessas posições escatológicas, né? Amilenista, pré-milenista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, falei de todas essas correntes. Só quero enfatizar que a corrente que eu sigo é uma corrente pré-milenista e pré-tribulacionista, tá bom? Então, depois você pode entrar no nosso canal do pastor Joaquim de Andrade. Aliás, se você não se inscreveu ainda, quero aconselhar você a se inscrever no meu canal. Lá você vai ver o vídeo que eu dei estudo na semana passada falando sobre essa introdução escatológica, tá? Então, entra lá no meu canal, você vai ver um pouquinho sobre essas correntes escatológicas, falei sobre todas elas, e aí você vai entender até também a questão dos métodos de interpretação escatológica, tá? Então, o que não será o arrebatamento? Eu posso afirmar que o arrebatamento não será a segunda vinda do Messias. Por quê? Porque a segunda vinda acontece quando? Após o período da grande tribulação, quando ele vem para implantar o reino messiânico. E nessa segunda vinda, diz o texto bíblico, todo olho verá. Então, Mateus, capítulo de número 24, quero aconselhar você que está acompanhando esse estudo a ler depois Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, tá? Então, Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31, fala sobre isso. Também, Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, até, se não me engano, de número 46, fala sobre isso. E quando eu falei aqui que na vinda dele todo olho verá,
está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7 e versículo de número 8. Pastor, como será o arrebatamento? É um dia glorioso, posso já te garantir isso, tá? Vai ser um dia glorioso. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Tessalônica, no capítulo de número 4, ele diz o seguinte, no versículo de número 13: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dissemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, considerando esse texto que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Tessalônica, a gente não pode ignorar o versículo de número aqui 15, onde o apóstolo Paulo afirma que os crentes vivos, quando da vinda do Senhor, eles não precederão os que já dormem, isto é, os crentes que morreram fisicamente, que estão enterrados aí em tudo quanto é cemitério espalhado pelo mundo. No versículo de número 16, o apóstolo Paulo afirma, então, que dada a palavra de ordem do Senhor, é claro, será ouvida a voz de arcanjo. Essa questão de será ouvida a voz de arcanjo não quer dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, como dizem os adventistas, como dizem também as testemunhas de Jeová, tá? Então, Jesus não é o arcanjo Miguel, Jesus não é anjo. A Bíblia diz, será ouvida a voz do arcanjo, será ressoada a trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que no versículo de número 17, afirma que depois, né, os que ficarem vivos juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram, serão arrebatados, ou seja, serão raptados, serão arrancados com força e rapidez, num abrir e fechar de olhos. Para quê? Para o encontro com o Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Então, considerando o texto de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, no capítulo de número 15, versículo de número 50 até o versículo de número 58. Olha que Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Corinto. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Muito cuidado, porque esse texto é muito utilizado pelas testemunhas de Jeová, sabia disso? Eles dizem, não, você não vai para o céu. Por quê? Não, Paulo disse lá, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por favor, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que alguém citar um versículo da Bíblia, você não pode ignorar o contexto. Tem 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer. Em primeiro lugar, quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Então, quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Para quem está falando? Para os irmãos da cidade de Corinto. Por que está falando isso? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, está falando de ressurreição. E a gente não pode ignorar isso. Então, Paulo está falando aqui, quando ele diz carne e sangue não herdam o reino de Deus, ele está falando da minha natureza caída, da minha natureza pecaminosa. Por isso tem que ser transformado. Por isso, isto que é mortal tem que se revestir da imortalidade. Isto que é corruptível, meu corpo, tem que se revestir da incorruptibilidade. Então, presta muita atenção no contexto. Não pega texto isolado, como faz a testemunha de Jeová, para criar aí uma doutrina, tá? Então, no versículo de número 51, afirma que nem todos os crentes dormirão. Ou seja, nem todos os crentes vão morrer fisicamente. Se o Senhor Jesus voltar agora, eu não vou morrer. Você que é cristão que está nos assistindo aí, também não vai morrer. Se Cristo voltar agora, diz a Bíblia, nós seremos
transformados. Este corpo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Este corpo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então, eu diria que é muito importante você estar atento a essas observações aí. Pastor, quem participará do arrebatamento? Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto também, no capítulo de número 10, versículo de número 32, ele vai dizer, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, aos irmãos na cidade de Corinto, 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo, 1 Coríntios 10, 32, vamos ver se é isso mesmo. Portai-vos de modo, é isso mesmo. Portai-vos de modo que não dê escândalos nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de quem? Ele está falando aqui judeus, ele está falando aqui gregos, gentios, e ele está falando aqui igreja de Deus, tá? Então, a humanidade, ela está dividida, eu diria, a raça humana, ela está dividida nessas três classes, tá? Então, é muito importante nós fazermos esse diagnóstico. São três classes. Não se esqueça disso. E aí, meus irmãos, a gente tem que observar que essa classe está relacionada com gentios, está relacionada com a igreja de Deus, está relacionada com os judeus, tá? Bom, pastor, então a descrição qual é? Quem são eles na realidade? Bom, israelitas são quem? São os judeus. E aí, quem são os gentios? Aqueles que não são israelitas. Que é a igreja de Deus? São todos aqueles judeus e gentios convertidos, redimidos. Pastor, qual é a condição espiritual dessa turma aí? Bom, o judeu está 100% perdido se não tiver Jesus, né? E, pastor, e esses que não são israelitas, os gentios? Também, se não aceitar Jesus, está perdido. Pastor, e a igreja? Bom, a igreja do Senhor Jesus é 100% de salvos. Eu não estou falando aqui, por favor, de denominações. Estou falando de pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Estou falando de cristão de verdade. Se você é um cristão de verdade, saiba de uma coisa, você foi salvo por Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? E, pastor, o senhor pode provar essa divisão na Bíblia? O senhor pode já provei. Mas você quer ver mais a condição dessas pessoas? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Roma, no capítulo de número 8, se eu não me engano. Vamos conferir aqui na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, capítulo de número 8, não, capítulo de número 3. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, se você é judeu, não pensa que pelo fato de ser judeu você está salvo. Não, não tem nada a ver. Paulo está dizendo aqui. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não é por você ter nascido aí numa das tribos de Israel, fazer parte do povo judeu, que você está salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja que nos Salmos de número 14, o salmista vai falar dessa outra classe. Salmos de número 14 diz assim. É muito importante a gente ver o que as Escrituras dizem, tá bom? Então, eu estou provando aqui nas Escrituras que tanto judeu como gentil, se não se converter, está perdido. Está perdido. A condição dele é perdida. Por isso tem que se converter. Por isso existem aí os chamados judeus messiânicos. Capítulo de número 14. E Paulo vai falar sobre, eu diria, a corrupção do homem. Aqui nesse texto, o salmista. Ele vai falar não só da corrupção do homem, mas ele vai falar da redenção que provém de Deus.
No capítulo 14, o salmista diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. É incrível como o marxismo tem tentado destronar Deus, como o comunismo tenta negar a existência de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, disse o nécio, o ateu, o agnóstico, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam um grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, enquanto o Senhor é o seu refúgio. Se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Por último, temos o texto de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso, no capítulo de número 2, verso de número 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. No capítulo 3, verso 12, ele diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Meus irmãos, então, em 1 Tessalonicenses, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, diz o seguinte, que a igreja do Deus vivo, essa igreja, não estou falando das denominações que você encontra aí na rua, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É essa a igreja que será arrebatada. É essa a igreja que, ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É essa a igreja que depois irá se encontrar com ele nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu vou explicar melhor na próxima aula o que é de fato a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Tem muita confusão e eu tenho certeza que alguns que não gostam de ir àquele local que nós chamamos de templo, chamamos de igreja, aquelas 4 paredes, né? Eu estou com tanta saudade que eu não vejo a hora de passar, né? Passar tudo isso, não vejo a hora de Deus trazer a paz ao mundo, né? Desse coronavírus sumir de vez. Não vejo a hora para nós estarmos reunidos, poder abraçar, estar naquele lugar que nós chamamos de Igreja Batista Ágape. Tá, eu quero aproveitar e convidar você para outra quarta. A partir das 20 horas estaremos novamente aqui, dando continuidade, parte 3 do nosso estudo escatológico. Vou estar falando sobre o arrebatamento da igreja, vamos estar abordando não só sobre o arrebatamento da igreja, mas vamos entrar também na grande tribulação. Se você acha que isso já é a grande tribulação, não, querido, não, ainda não é a grande tribulação. Nós, infelizmente, teremos esse período que vai ser muito complicado. Quero aproveitar e convidar você para sexta-feira agora, teremos uma live com os jovens da nossa igreja, tá bom? Então, sexta-feira, a partir das 20 horas, fica sintonizado no canal da nossa igreja e domingo teremos um culto todo especial. Domingo, a Igreja Batista Ágape terá um culto de Páscoa, tá? Também nós ali na Igreja All Nation, eu também sou pastor na Igreja All Nation. All Nation é todas as nações, é uma igreja de refugiados ali no Paris. Aproveitar e mandar um abraço para os irmãos que estão aí sintonizados nessa live, os irmãos da All Nation. Eu sou pastor dessas 2 igrejas. Um grande abraço, um beijo no coração. Você que é da All Nation, que está aí sintonizado nessa live. Domingo teremos um culto todo especial, um culto de Páscoa, teremos uma ceia. Quero até aproveitar para dizer para você que está nos assistindo aí, que é da All Nation, meu irmão, prepara aí o pão, prepara aí o suco de uva,
porque nós vamos ter a nossa ceia de Páscoa neste domingo a partir das 15 horas, tá bom? Então, 15 horas, culto da All Nation. 18 horas, culto da Igreja Batista Ágape, tá bom? Sou pastor nessas duas igrejas. Eu quero contar com a sua participação, tanto na nossa live da All Nation, às 15 horas, como também na nossa live da Igreja Batista Ágape, tá bom? Então, não esqueça disso, domingo, a partir das 18 horas, culto na Ágape. 15 horas, culto na All Nation, tudo sendo transmitido pelas redes sociais. Meu querido, que Deus abençoe você, te dê uma noite de sono tranquila, na presença de Deus. Eu quero agradecer os inúmeros recados que foram deixados, eu vou tentar responder alguns desses recados. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão aí sintonizados no meu canal do YouTube. Se você não curtiu ainda, curte. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Estamos aprendendo, tá bom? Eu não tenho nenhuma experiência nessa área de comunicação, né? Mas a gente está aprendendo e com toda certeza foi uma bênção na sua vida esse estudo desta noite, tá bom? Como vai ser também na próxima sexta-feira, do domingo, da outra quarta, enfim, meus irmãos. E claro que no decorrer da semana eu vou estar trazendo algumas novidades, como hoje de manhã eu gravei aí sobre o plano que existe para derrubar o nosso presidente da República. Deus abençoe, fiquem na paz, eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por cada participante desta live. Oh Deus, que esse estudo desta noite traga esperança, traga fé, traga consolo, conforto, Senhor, aos corações. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, nos livre, ó Deus, em nome de Jesus, desta praga que está aí assolando a humanidade. Senhor, que possamos, ó Deus, não colocar os olhos em homens, mas no Senhor. Sabemos que o Senhor usa os homens. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, os homens para a vacina, para o medicamento, usa, Senhor, os homens para restauração daqueles que estão aí nos hospitais. Pedimos agora, Senhor, cada pessoa que foi contaminada por esse vírus, traz a cura, traz a libertação, traz a paz, se revela a elas, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus a tua bênção sobre cada lar que está nos assistindo agora. Rogamos que o Senhor nos dê uma noite tranquila, de um sono tranquilo, e que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Encerrou aí? Compartilhar no Stories.